Boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que está me ouvindo aí nesta tarde de bênção, nesta tarde maravilhosa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Mais uma vez, estamos aqui, agora é 15 horas e 55 minutos aproximadamente, 15 horas e 55 minutos. Quero deixar uma palavra da parte do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus me ensinou, eu quero passar para vocês. Jesus é bom, Ele é a verdade, o caminho, em nome de Jesus, sempre. A palavra de Deus que eu quero deixar para vocês nessa noite está escrito lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45, onde diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para Betsaida. Enquanto ele despedia da multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Olha só, para só um pouquinho aqui, Jesus, ele insistiu para os discípulos, duas passagens que eu quero deixar aqui hoje, Marcos capítulo 6, versículo 45, Jesus insistiu para os discípulos para ir lá para Betsaida, pegar o barco e ir para Betsaida. Ele deu uma ordem para os discípulos. Lá em Jonas, capítulo 1, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Duas ordens. Uma ordem de Deus, a outra ordem de Jesus. Uma ordem para Jonas e uma ordem para os discípulos. As duas ordens. Uma era para que os discípulos eles entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. A outra era para que Deus falou para Jonas ir à cidade de Nínive e pregar contra ela. Duas ordens do nosso Deus. Deus falou para Jonas e Jesus falou para os discípulos. Só que eu quero explanar a primeira aqui, a qual deu esta ordem para os discípulos. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Para aqui, para um pouquinho aqui. A Bíblia está falando aqui, que quando os discípulos estavam no mar, o vento soprava contra eles, contra os discípulos, alta madrugada. O vento soprava contra eles. E eles estavam remando com dificuldade, mas Jesus estava vendo. Jesus estava contemplando tudo. Jesus estava contemplando. Eu quero dizer para você que está na presença do nosso Senhor Jesus, está passando por uma tribulação, uma dificuldade, um vendaval está vindo sobre a tua vida. Eu quero dizer que Jesus está vendo tudo isso. Jesus, ele está vendo, não pense que Jesus não está vendo. Porque muitas vezes a gente tem que passar pela tribulação, pela dificuldade. Jesus permite, mas ele vê. E ele vai chegar na hora certa para dar a vitória. Então tenha calma, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo vai fazer. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já ao ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu ao barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Olha só, não se preocupa com a tempestade. Tem outros evangelhos, a qual não quero entrar agora, que fala dessa mesma passagem. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Lá em João, capítulo 6, versículo 16, fala dessa mesma passagem. Mas lá fala assim, que nessa passagem que Pedro falou assim para Jesus: se é o Senhor, mande eu ir andando sobre as águas para te encontrar. E aí Jesus fala: vem Pedro, vem até mim então. E Pedro vai. Só que Pedro começa a olhar para a tempestade. E quando ele começa a olhar para a tempestade, ele perde o foco para Jesus. E aí quando a gente perde o foco para Jesus, Pedro começa a afundar. Não perca o foco. Não olhe para a tempestade, não olhe para a dificuldade. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, que Ele vai te dar a vitória. Aí Pedro começa a afundar. Ele olhou para a tempestade, ele não olhou para Jesus. E Jesus fala: Pedro, vai. Pegou ele pela mão e segurou Pedro, depois entrou no barco com Pedro. Pedro pediu socorro para Jesus. Jesus, me ajuda, estou afundando. Pedro sabia nadar, mas ele estava afundando. Aí Jesus foi lá, segurou na mão de Pedro, entrou no barco e acalmou a tempestade. Eu quero dizer para você, imagina Pedro afundando e depois os discípulos falando com Pedro. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu quero expor. Imagina Pedro. Será que ele não falava assim? Os discípulos ou as pessoas que viram esse fato: Pedro, você afundou. Ei, Pedro, você afundou. Só que eu afundei, só que eu fui. Eu tive coragem de ir. Eu tive coragem, eu tive iniciativa. Então você hoje teve uma iniciativa também. Você teve uma iniciativa.
que muitos não têm. Mas por essa iniciativa, talvez você também fraquejou em algum momento. Não desista. Não desista que Jesus é contigo. Jesus é com você. Só permanece com Ele. Clama a Ele, que Ele vai te dar a vitória. Clama a Ele, em nome de Jesus. E ali Jesus, Ele pegou Pedro, levou para o barco e acalmou a tempestade. Eu quero dizer que essa tempestade, se você estiver firme com Jesus, estiver entregando o teu caminho a Ele, Ele vai acalmar essa tempestade também. Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele é tremendo. Tem dois tipos de tempestade. Nós vimos aqui essa tempestade, nós vimos uma tempestade a qual vamos dizer assim, que foi mandada pelo inimigo. Podemos dizer dessa maneira, porque eles foram fazer a obra. Eles foram para Betsaida fazer a obra, uma ordem do Senhor Jesus. Você pode ver que depois ali tem muitas curas ali naquela cidade. Só que aí veio uma tempestade. Vamos dizer assim que é a tempestade do inimigo. Muitas vezes ele quer mandar a tempestade para parar a obra do Senhor Jesus. Mas Jesus está no barco, a tempestade não aguenta. A tempestade tem que parar, a tempestade tem que acalmar. Só que agora eu quero falar sobre Jonas também. Jonas, no livro de Jonas ele teve uma ordem também de Jesus, de Deus, né? Vamos dizer assim. Deus falou assim para ele: vai Jonas, vai lá para Nínive e prega contra ela, porque a cidade, o pecado dela já está grande já, e prega contra aquela cidade. Esta foi a ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade já subiu à minha presença. Mas Jonas, a Bíblia fala no versículo 2, de capítulo 1 de Jonas: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio a destinar àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Nínive estava para cá, Jonas foi para o outro lado, fugiu. Por quê? Jonas ele não queria pregar para Nínive, porque Nínive era um povo rebelde, era um povo que era inimigo de Israel. Então Jonas ele não queria pregar para Nínive, porque sabia que se Jonas fosse lá e pregasse, os ninivitas se arrependessem, como aconteceu, Deus não ia destruir mais a cidade. Por isso que Jonas não quis pregar para Nínive, porque queria a destruição daquela cidade, queria que os ninivitas fossem mortos. E os ninivitas fugiram, foram para outro lugar. Quantas vezes também na nossa vida a gente recebe uma ordem do Senhor Jesus e possivelmente a gente faz igual Jonas também. Não faz a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Deus fala assim: vai para Nínive, e a gente vai para Tarsis. Não faz a ordem que Deus nos deu. Então quantas vezes na nossa vida também é dessa maneira? E Jonas fugiu. Só que ali quando Jonas fugiu, ele pegou o navio. A Bíblia fala que veio uma tempestade, só que essa tempestade é diferente, essa tempestade vem da parte do Senhor, porque a Bíblia fala que o Senhor enviou a tempestade. Então essa tempestade foi enviada pelo nosso Deus. Pelo nosso Deus essa tempestade foi enviada. Mas para quê? Para Jonas voltar ao caminho. E ali o barco, ele quase afundando, quase foi destruído. Aqueles marinheiros ali descobriram que a culpa era de Jonas. Vou resumir para não ficar muito extensa essa mensagem. Descobriram que Jonas era o culpado. Jonas falou assim: a culpa é minha, joga eu no mar que vai acabar. Os marinheiros jogaram Jonas no mar, só que Jonas caiu a grande baleia comeu Jonas, e Jonas ali no ventre da grande baleia, clamou ao Senhor na angústia dele, e ele falou: o voto que eu prometi, eu vou cumprir. Aí a baleia joga Jonas lá na cidade de Nínive, e ali ele começa a pregar, começa a falar do Senhor, começa a falar começa a fazer a vontade de Deus, né? Até o capítulo 2, quero explanar um pouco aqui. O 3 e o 4 ficam para outra pregação, né? E Jonas ali começou a voltar, começou a fazer o que Deus mandou. Ou seja, então, nós também, quando recebemos uma ordem de Deus, quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós temos que obedecer ela. Nós temos que ouvir esta ordem de Deus. Vocês acham que é fácil para mim estar aqui, ministrando a palavra, falando, fazendo esses vídeos? Não é fácil. Não é fácil, muitos vêm as lutas, muitos vêm as batalhas, não é fácil, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor Jesus, enquanto é tempo, enquanto é dia. E se nós não fizermos a vontade do Senhor Jesus, nós também, Deus pode colocar a mão, pode vir uma tempestade também, igual veio para Jonas, na nossa vida, para colocar nós no eixo, para colocar nós também no centro da vontade dEle, para voltar a fazer o que Deus quis para a nossa vida. Então Deus também envia tempestade. Então tem dois tipos de tempestade: a tempestade enviada, vamos dizer assim, pelo inimigo, para parar a obra de Deus, e a tempestade
enviada pelo próprio Deus para nos colocar na vontade de Deus novamente. Então tem dois tipos de tempestade. Será que nós não passamos alguma delas na nossa vida? Será que nenhuma delas nós passamos? Você que está me ouvindo, qual tempestade você tem passado na tua vida? Você está na presença de Deus? Tem feito a vontade de Deus? O inimigo se levantou? O inimigo se levantou como uma tempestade na tua vida? Saiba que Deus vai abater. Deus vai abater. Deus vai acalmar essa tempestade. Mas se nós não estivermos na vontade de Deus e veio uma tempestade da parte do Senhor, só há um jeito de parar a tempestade. Quando nós voltarmos. Quando nós voltarmos a fazer o que Jonas fez. Voltou para Nínive para pregar contra aquela cidade. Quando nós voltarmos a fazer a vontade do Senhor Jesus, aí sim a tempestade vai se acalmar. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem. Isso é agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer que todos os homens se salvem e se arrependam dos seus maus. Ele quer que todos venham ao arrependimento, todos se salvem. Essa é a vontade do nosso Senhor Jesus. Está lá escrito em Timóteo. Essa é a vontade do nosso Senhor Jesus, que todos venham se salvar. Paulo era um perseguidor. Paulo perseguia a igreja. Mas Jesus apareceu para ele no caminho. Jesus apareceu para Paulo no caminho. E depois o Paulo foi um novo homem. Eu quero dizer para você, Jonas pregou para os inimigos dele. Jonas pregou para pessoas que ele desejava a morte deles. Sabia? No capítulo 4, se você for ver lá em Jonas, ele não queria o povo se arrepender de Nínive. Jonas, ele queria justiça contra os ninivitas. Ei, a justiça pertence ao Senhor Jesus. A justiça pertence ao Senhor Jesus. Não cabe a nós. Não cabe a nós querer justiça aqui na terra contra qualquer pessoa. Não cabe a nós julgar. Não cabe a nós, mas sim o Senhor Jesus. O Senhor Jesus julga. E mesmo ele sendo ele todo-poderoso de julgar, quando Jesus veio na terra, ele falou assim, eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. Mas um dia vai ter um que vai julgar. Eu não julgo ninguém agora. Agora eu não julgo ninguém. Jesus não veio para julgar. Tanto é que ele perdoou aquela mulher lá, aquela pecadora, que apresentaram a Jesus, como ela sendo adúltera, apresentaram essa mulher para Jesus. Jesus falou assim, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E ali, todos foram embora. E Jesus não julgou aquela mulher. Falou para ela assim, filha, cadê seus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Então eu também não te julgo. Mas vai e não peques mais. Mas ensinar sim. Ensinar a gente pode ensinar. Mas julgar não. Julgar não. Falar mal não. Julgar nós não podemos. Prega o evangelho. Faça a obra do Senhor Jesus enquanto é tempo. Faça a obra do Jesus enquanto é tempo. Para que o Senhor Jesus não coloque a mão dele sobre nós. Faça a obra de Jesus. Faça a obra de Jesus. Se você hoje está passando por uma tempestade, reflita. Por que eu estou passando por isso? É porque eu estou fazendo a obra de Deus? Amém. Entrega o teu caminho, confia nele que ele vai acalmar essa tempestade. Mas eu estou passando por uma tempestade porque eu estou fora do caminho, não estou no caminho que Jesus mandou. Deus mandou ir para um caminho e eu estou indo para o outro caminho. Ei, volte enquanto é tempo. Se você está me ouvindo aí agora, é porque é hora de voltar. É hora de se arrepender. É hora de voltar a fazer o que Jesus mandou a gente fazer. E você sabe o que Jesus mandou você fazer. Eu sei o que Jesus mandou eu fazer. Eu sei. E eu estou aqui, fazendo o que ele mandou eu fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão, colocarão a mão sobre os enfermos e estes estarão curados. Esta foi a ordem do Senhor Jesus. Não olhe para o que o povo vai falar. Esta foi a ordem para o Senhor Jesus na minha vida. Não olhe para o que o povo vai falar de você. Não olhe. Joga a capa do lado e faça. Se o povo falar, ei, fica quieto, para de falar, clame mais ainda. Busque mais ainda. Faça igual aquele cego Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, fica quieto. O povo falava para ele, fica quieto, não fala nada. Mas ele clamava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chegou nele e falou, o que queres que eu te faça? Faça a obra do Senhor Jesus enquanto é tempo. Jesus é bom.
Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Se você me ouviu até agora, é porque você gostou desse vídeo, Deus tem falado com você. Deixe o like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E Deus é bom o tempo todo. Comente aí no vídeo, comente aí embaixo, assim o YouTube vai entender que vai passar essa mensagem para mais pessoas, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado em todo o mundo. Deus abençoe a todos. Uma semana de bênção, uma semana de vitória na tua vida e para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.